Não, como essas pessoas aceitaram esse testemunho? Como essas pessoas elas ainda continuam no caminho da verdade, mesmo que pareça que é chato. Como esse evangelho se mostra tão eficaz, se mostra tão ilustre? A resposta para essa pergunta está na maior obra de amor que Cristo pôde fazer. Porque a maior obra de amor não foi um homem confessar para uma mulher que o ama. Não foi o pai dizer que ama o filho ou a sua mãe dizer que o amor desde que o viu pela primeira vez. Esse não foi o amor verdadeiro demonstrado por seres humanos, mas sim por um Deus santo, um Deus que vive nas alturas mais sublimes desse mundo, que ninguém nunca viu. Um Deus que se mostra tão inalcançável, de tão soberano que Ele é. Da sua glória celta, Ele decidiu tirar o homem da e mesmo sabendo que o homem iria perecer, mesmo sabendo que o homem iria morrer, mesmo sabendo que a sua criação, a coroa da sua criação iria olhar com Ele, Ele mesmo assim o criou. O criou para mostrar a maior obra de amor do universo, a cruz. Embora muitos, como eu falei aqui da última vez, falem que a cruz foi uma derrota para mim e para todos esses que estão aqui, com esta Bíblia, com esta palavra de Deus, ela é a maior vitória que pode ser alcançada. O homem, como disse, o homem é pecador. Depois que Adão desobedece às ordens de Deus, ele é inserido numa realidade pecaminosa. Agora o homem, ele está condenado a morrer a sua vez. Agora o homem e a morte agora são inimigos. A morte agora assombra o homem, porque o pecado, ele traz como resultado a morte. Mas só que a morte, ela deveria ser vencida por um somente. E Deus, na sua soberania, olhou para todos nós, olhou para toda a humanidade, e Ele projetou um plano desde os primórdios desse mundo. Desde antes do pecado entrar nesse mundo, Cristo, Ele já estava nos planos de Deus. E Deus, agora Ele projeta esse plano. O homem desobedece, Ele elege agora um homem chamado Abraão. E ele já começa com uma coisa chamada renúncia. A renúncia do Evangelho, ela deve ser o centro. Por quê? Porque se não tem renúncia, não é Evangelho. É somente uma filosofia sobre o amor. Mas quando nós temos a renúncia, que é o que? Para que o seu pecado, ele nos afasta de Deus, e que se você não abandonar Ele, você vai para o inferno. O Evangelho, ele tem a eficácia porque a cruz está dentro de você. A cruz, ela se mostra tão singular, mas também tão controversa. Por quê? Porque a cruz, ela confronta o nosso eu. Uma coisa que a gente não está acostumado é sermos confrontados. E eu vim nessa tarde dizer que o seu pecado pode levar ao inferno, mas a cruz de Cristo pode levar a Deus. Cristo, Ele disse que Ele é o próprio caminho, Ele é a própria verdade, Ele é a própria vida. A cruz, ela é o simbolismo do relacionamento com Deus e com os homens. Cristo, quando Ele estava lá em cima, a Bíblia diz que Ele despojou da sua glória. Ele tirou as suas vestes de glória e se tornou como um de nós. Hebreus vai dizer que Cristo, Ele se tornou menor, um pouco menor do que os anjos. Os anjos estão diante da face de Deus dizendo Santo, Santo, Santo. Eles estão na presença de Deus e eles não encontram pecado, porque eles não são seres contaminados com pecado, mas nós, seres humanos, nós estamos tomados por
muitos milagres. Ele conhece o que é ser famoso, mas também conhece o que é ser rejeitado. Cristo conhece o que é ser amado, mas Ele também sabe o que é ser odiado. Ele sabe o que é desejar, ter amigos em volta da mesa, mas Ele também sabe o que é ser traído pelo seu melhor amigo. Cristo, Ele passou por tudo que você passa hoje. Ele já passou certamente por desemprego. Cristo, Ele passou por vários setores da nossa vida. Cristo passou. Mas só que Cristo, Ele veio com um objetivo. O objetivo dele não era somente viver nessa terra, era cumprir um propósito que Deus já tinha estabelecido. Quando o homem desobedece, Deus propõe uma saída. Em Gênesis 3,15 estamos dito que Deus fala: da semente da mulher nascerá um que pisará a sua cabeça. Ele dizendo de Satanás que ele seria esmagado por uma morte que seria trágica para o império da morte e do pecado. E essa morte era de Cristo. Ele foi levantado no madeiro. Gálatas vai nos dizer que quem fosse levantado sobre o madeiro, ali estava a maldição sobre ele. Deuteronômio vai nos dizer que as pessoas que eram levantadas sobre o madeiro estavam sendo chamadas de maldito de Deus. E Cristo se fez maldito por nós, para que pela sua maldição ali naquela cruz nós obtivéssemos a maior bênção, a salvação. Cristo, agora ele está na cruz. Uma morte de asfixia, uma morte onde agora todos os seus membros estão todos afadigados, todos machucados. Muitos olhariam para Jesus e iriam dizer: você é um derrotado, você não conseguiu salvar o mundo, porque as pessoas projetam um Salvador igual a Marvel, um Salvador que tem que vencer todas as batalhas. Ele não deve ter um arranhão na sua armadura, mas o meu Cristo, ele tomou chicotadas. O meu Cristo, ele padeceu. Ele foi o cordeiro mudo, ele foi até o fim. Ele não parou mesmo batendo nele, ele continuou no objetivo. Ele só estava pensando, como os jovens cantaram aqui, ele não desistiu de você. Ele podia ter desistido no Getsemane, mas mesmo na sua oração, ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. Mesmo que o cálice seja amargo, mesmo que a cruz seja tão pesada, mesmo que eu não consiga, eu vou continuar até o fim. E Cristo, ele estava pensando em você. Você talvez agora está chorando. Você pode dizer: como essas lágrimas estão correndo no meu rosto agora? Mas eu estou dizendo, é o Espírito de Deus te dizendo: a cruz deve ser primordial. A cruz é o centro. Ela tem que atingir a sua alma, tem que mudar o seu entendimento. Paulo vai me dizer que na cruz ele despojou principados e potestades. Os principados das trevas, eu imagino eles ao redor de Jesus, certamente não estavam gostando, porque quem estava morrendo no Calvário estava pisando e esmagando Satanás. Estava falando: acabou, Satanás. Quando Cristo, ele diz tetelestai, isso significa está consumado, ele estava dizendo assim: acabou, Satanás. A morte acabou por hoje, o pecado acabou por hoje. Chegou a justificação, chegou a salvação a todos os que nele creem. Aleluia. E para terminar, a cruz, ela tem uma vitória.
Porque o meu Cristo não está morto. O meu Cristo não está morto. O meu Cristo, embora tenha morrido na cruz, tiraram ele da cruz. Tiraram ele da manjedoura, tiraram ele da cruz, colocaram no sepulcro. Os discípulos estavam atormentados. O nosso mestre morreu. A tristeza tomou conta. Os seguidores de Jesus disseram: acabou. Ele morreu. Acabou as esperanças. Só que numa manhã de domingo, certamente às 6 horas da manhã, a terra treme. Todos ficam perplexos, porque agora a cruz havia obtido vitória e o Cristo estava morto. Mas só que aquele domingo de manhã foi bem diferente. Ele ressuscitou dentre os mortos. A Trindade estava na ressurreição de Cristo. Pedro diz: Deus o ressuscitou dentre os mortos. Paulo diz em Romanos 8:11, dizendo que o Espírito de Deus que está em nós é o mesmo Espírito que dentre os mortos ressuscitou a Jesus. E pelo próprio poder, porque Deus, Ele ressuscitou, porque Ele disse: eu dou a minha vida e ninguém toma de mim, mas se tomar de mim, eu a tomo de volta. A Trindade estava na ressurreição. E Ele ressuscitou dentre os mortos. Isso é desenvolvido para mais de 5.000 pessoas. E porque até hoje Ele convence homens e mulheres, é por causa da cruz. Porque mesmo que você ache que ela não tem efeito, ela tem efeito de salvar, tem efeito de justificar, tem efeito de santificar, tem efeito de tornar você uma nova criatura em Cristo Jesus. Você pode estar dizendo: mas a minha situação, Joab, está sendo muito difícil. Eu não tenho saída. Eu tentei